Hoje, eu, Pablo Tiger Pó, e minha amiga, Safira Albuquerque, apresentaremos esse documentário maravilhoso sobre os maiores magos alquimistas e bruxos da história. É com você, Safira. Oi, Pablo. Vamos começar pelo impiedoso Kiev Mundra. Trabuz Kiev Mundra, o impiedoso. Trabuz ficou conhecido por matar mais de 300 pessoas enquanto discursava no pátio do Castelo Drask. Mago e alquimista, era conselheiro da corte do rei Amon, no século XIII. Em velhos escritos árabes é descrito impressionante o número de pessoas que ele matou. Seu olhar era tão aterrorizante que simplesmente o povo desmaiava quando olhava em seus olhos. Até mesmo o rei Amon de uma província perto de Ur usava um capuz para conversar com ele. Mantinha relações com animais, comia somente raízes de plantas secas, e segundo os relatos, enquanto cantava, plantas morriam ao seu redor. Finalmente, em um ataque de fúria, seu pai o esfaqueou enquanto dormia. E até hoje, no vilarejo de Badek, no Iraque, é condenado à morte quem cita o nome de Trabuz Kiev Mundra. Mon Li, o Invisível. Mon Li foi um soldado chinês que viveu no século IX a.C., nasceu na região mais fértil do rio Tianjiang e era comandante da dinastia Shan. É escrito que tinha poderes mentais, que curava doenças e se comunicava telepaticamente. Em velhos escritos é relatado que estava com um pequeno número de soldados emboscados em uma caverna quando começou a gritar rezas e então os soldados passaram. Ficaram invisíveis no meio de um batalhão rival com cerca de 50.000 soldados. É relatado que tinha poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo e era adepto ao Kung Fu. Mestre em acupuntura e grande conhecedor de metais e ervas, é um herói chinês que por motivos de guerra entre dinastias foi esquecido da história. Grigori Efimovich Rasputin. O Santo Maligno. Rasputin foi um místico russo, e autoproclamado homem santo. Se aproximou da família do czar Nicolau II, tendo grande influência com o czar. Segundo o biógrafo Henri Troia, Rasputin teria previsto de alguma maneira a sua própria morte. É sabido que Rasputin hipnotizava muitas pessoas, seu olhar era aterrorizante. Várias pessoas da época relataram suas magias como levitação e hipnotismo de feras. Rasputin foi assassinado por um grupo de nobres conservadores que se opunham à sua influência sobre Alexandra e o czar. Este bruxo é considerado o último dos grandes magos. Nicolas Flamel. Segundo a lenda, em torno de 1370, Flamel encontrou um antigo livro que continha textos intercalados com desenhos enigmáticos. A história de sua vida poderia ser resumida na guarda deste livro. Mesmo após muito estudá-lo, Flamel não conseguiria entender do que se tratava. Ainda segundo esta história, ele teria encontrado um sábio judeu em uma estrada em Santiago, na Espanha, que fez a tradução do livro, que se tratava de cabala e alquimia, possuindo a fórmula para a pedra filosofal. A partir de 1380, começou a se dedicar à alquimia prática. Segundo conta-se, conseguiu produzir ouro em torno de 1382 e depois finalmente a transmutação em ouro. Cerca de 10 anos mais tarde do início dos experimentos, começou a realizar um grande número de obras de caridade, como a construção de hospitais, igrejas, abrigos e cemitérios, e os decorar com pinturas e esculturas contendo símbolos alquímicos e muito ouro. Peter Pierre, o canibal. Peter Pierre nasceu na França, meados do século XV. Pierre foi um monge da seita extinta de Mondragon, na região obscura de La Rochelle. Pierre começa fazendo comida dentro do monastério para seus irmãos, e logo começa a usar em seu cardápio macacos e répteis selvagens. Quando tinha 34 anos, passeava no bosque, quando descobriu uma caverna, e dentro dessa caverna percebe uma escrita milenar em suas paredes. Pierre então convida seu grã-mestre Dom Lian a conhecer o lugar e o aconselha que nunca mais pise naquele local. Mas ele então começa a estudar os escritos. Meses depois, na antiga região de La Rochelle, pessoas começam a sumir sem deixar vestígios. Repentinamente ele e os outros monges começam a dispor de força absurda e aumentar seu tamanho corporal depois de adulto. É relatado no livro Mondragon, o Segredo, que pedras megalíticas eram carregadas por esses monges para ampliação do monastério. No final do século XV, a população de La Rochelle se revolta e destrói por completo o monastério, e Peter Pierre é empalado no meio da praça.
Seu corpo media 4 metros e foi preciso uma enorme estaca de cobre para pendurar o corpo. No dia de sua morte, camponeses viram sair do chão fumaça e um cheiro horrível de enxofre. E até hoje Mondragon é um nome amaldiçoado pelo mundo. Bom, gente, deu muito trabalho e fiz uma pesquisa absurda. Por isso peço que assinem este canal. Vlad do Cavaco e nossa equipe agradecem muito seu like. Obrigado e até o próximo vídeo.